Sabe aquela sensação de que a gente já não nota mais as coisas que estão sempre ali, bem do nosso lado? É uma experiência que quase todo mundo já teve. E nesta análise, a gente vai entender direitinho por que o cérebro faz isso e, mais importante, como podemos religar nossa atenção para ver o mundo com outros olhos. Então, vamos lá. Essa é a grande pergunta, né? Por que uma coisa que antes chamava tanto a nossa atenção, de repente, puf, parece que fica invisível ou que a gente simplesmente não escuta mais? Pensa só num exemplo bem clássico. Para quem mora perto de uma linha de trem, aquele barulho que passa todo dia, pontualmente, pode ser super alto para uma visita, né? Mas para os moradores, é como se nem existisse. O som simplesmente some na rotina. E olha, o mesmo acontece com os cheiros. A gente entra numa cafeteria e, nossa, aquele aroma de café fresquinho é maravilhoso. Mas fica ali uns minutinhos e pronto. O nosso olfato se acostuma e aquele cheiro incrível parece que desaparece. Bom, a ciência tem um nome para esse fenômeno: habituação. Pensa nela como um filtro automático do nosso cérebro. Ele basicamente decide o que merece nossa atenção e o que pode simplesmente ser ignorado para não sobrecarregar. E pode parecer estranho, mas isso não é uma falha do nosso sistema, não. Muito pelo contrário. A habituação é uma ferramenta de sobrevivência super eficiente que a gente desenvolveu ao longo de milhares de anos. A neurocientista Tali Sharot explica isso de um jeito bem claro. Nosso cérebro precisa economizar energia. Imagina o cansaço que seria se a gente prestasse atenção em absolutamente tudo, o tempo todo. Seria exaustivo. Então, ele aprende a ignorar o que é constante e que não oferece perigo para poder focar no que é novo e, talvez, mais importante. É pura eficiência. E os benefícios disso são enormes, de verdade. A habituação ajuda a gente a seguir em frente. A dor de uma perda, por exemplo, vai se tornando mais suportável com o tempo, né? E no trabalho, se a gente ficasse feliz para sempre com o nosso primeiro emprego, qual seria o incentivo para buscar uma promoção, para crescer na carreira? Pois é, mas como quase tudo na vida, essa ferramenta tem dois lados. A mesma habituação que nos salva também pode acabar nos prendendo em algumas armadilhas. E aqui que está o paradoxo. O mesmo mecanismo que ajuda a gente a superar uma dor é o que pode nos fazer tolerar situações que não deveriam. E, ao mesmo tempo, ele também pode diminuir a intensidade da alegria que a gente sente com as coisas boas da vida. É aqui que a habituação fica perigosa. Quando uma situação ruim se torna constante, o cérebro se acostuma. Um relacionamento tóxico, um ambiente de trabalho abusivo, aos poucos aquilo pode começar a parecer normal e a gente vai perdendo a capacidade de enxergar o quão prejudicial aquilo realmente é. A boa notícia é que dá pra gente, digamos assim, driblar o cérebro e quebrar esse ciclo. E a solução é surpreendentemente simples: uma pausa estratégica. A própria Tali Sharot nos dá a dica de ouro. Para desabituar o cérebro, a gente precisa se afastar um pouco. Criar uma distância, mesmo que pequena, já quebra a constância e força o cérebro a reavaliar a situação. Então, o processo tem basicamente duas etapas. Primeiro, criar essa distância. Pode ser um fim de semana fora, uns dias longe das redes sociais ou até mesmo mudar de tarefa no trabalho. E depois, quando a gente volta, a nossa percepção fica mais afiada. É como enxergar as coisas pela primeira vez de novo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Algumas pesquisas bem interessantes sobre o assunto nos dão a resposta. Pega o exemplo das redes sociais, algo que faz parte da vida de tanta gente. Muita gente sente que elas causam estresse, mas nem sempre consegue dizer o porquê. A pesquisa que a Sharot cita mostra que, depois de só um mês de pausa, os níveis de felicidade aumentam e o estresse diminui. Por quê? Porque a distância permitiu perceber o impacto real daquilo. E o mais curioso é que isso não funciona só para as coisas negativas, não. E as positivas? Por exemplo, qual é o momento exato em que a gente sente o pico de felicidade nas férias? A resposta pode te surpreender. 43 horas. Isso mesmo. Segundo a pesquisa, o auge da felicidade nas férias acontece depois de umas 43 horas. É aquele tempo perfeito para se ajeitar, sabe? Para começar a relaxar de verdade. E o que acontece depois desse ponto? Bom, a alegria não some, claro, mas ela começa a diminuir, bem devagarinho. E o motivo? Adivinha só? Habituação. O cérebro começa a se acostumar com aquele paraíso e a novidade vai se desgastando.
E isso aqui é genial porque ilustra o poder da novidade. Quando perguntaram para as pessoas sobre os melhores momentos da viagem, a palavra que mais apareceu foi primeiro. A primeira vez que viram o mar, o primeiro drink na piscina. Isso nos diz algo muito importante. Talvez várias pausas curtinhas, cheias de primeiras vezes, sejam até mais poderosas para o nosso bem-estar do que uma viagem longa, onde a novidade acaba. No fim das contas, a mensagem é bem clara e poderosa. A nossa perspectiva não muda sozinha. É preciso um movimento, um afastamento físico ou mental para quebrar a rotina e permitir que o cérebro enxergue aquilo que estava bem na nossa frente o tempo todo. E com isso, fica uma reflexão final para a gente. Olhando para o nosso dia a dia, para os relacionamentos, para o trabalho, o que será que se tornou tão comum que talvez tenha perdido o seu valor, ou que esteja escondendo um problema que a gente não consegue mais ver? O que na sua vida merece uma pausa para ser enxergado de novo? Esta vídeo apresentou o conceito neurocientífico de habituação, que descreve a tendência natural do cérebro de ignorar estímulos constantes para economizar energia mental. Embora esse mecanismo ajude na adaptação evolutiva e na superação de traumas, ele também pode nos cegar para relacionamentos tóxicos ou diminuir o prazer em experiências positivas. A neurocientista Tali Sharot sugere que a solução para desabituar a mente é fazer pausas estratégicas e distanciar-se da rotina habitual. Ao introduzir mudanças e interrupções, conseguimos recuperar a clareza de percepção e valorizar novamente o que se tornou comum. Essa prática permite identificar melhor os problemas cotidianos e maximizar a intensidade da felicidade em momentos de lazer.